o resto aí? Você quer... Dessa fundação em 2008, né, quando você decidiu fundar o partido, como é que foi esse processo de formação da sua ideologia? Né? O liberalismo foi uma coisa que você ouvia dos seus pais? Foi uma coisa do trabalho? Foi uma coisa da faculdade? Como é que surgiu? Assim? Primeiro, o raciocínio que te levou para a política, né, de que você viu os amigos indo em ONG e tal, mas estava vendo que o orçamento estava com o governo, né, a maior parte dele. Agora, o que levou você a criar o partido com essa linha? Na fundação, em 2008, quando você teve a ideia, já era a ideia de ser um partido liberal ou não? A ideia era, não, vamos colocar gente decente que administre decentemente aí a máquina pública. Não tinha ideia nada do liberalismo. O lema inicial, quando a gente começou, né? E aí, só para dar um passo atrás, por que veio a ideia do partido, né? E depois eu vou entrar nessa questão do liberalismo, da coisa. Nesse momento, em 2008, eu falei, bom, eu quero contribuir com alguma coisa na área pública. Eu tive um contato com o Gabeira, que estava se candidatando a prefeito do Rio, né? E aí cruzei com alguns executivos, na verdade com alguns empresários. Eu estava correndo lá na Vista Chinesa, que é um lugar, uma subida danada lá no Rio, que os cariocas conhecem, tem muita gente pedalando. Eu estava correndo no final de semana e encontrei com dois empresários grandes conhecidos e falei, olha, estou querendo ajudar o Gabeira, ele vai ser candidato a prefeito, vamos tentar ajudar na campanha dele. E aí um deles falou, olha, não, João, a gente está com uma consultoria ajudando o Sérgio Cabral, lá no Rio. Isso era 2008, final de 2008, o Sérgio Cabral estava lá, começando a montar o negócio da UPP, era muito bem visto, né? Acho que quem voltar no tempo vai lembrar disso. E eles falaram, estamos ajudando o Sérgio Cabral, acho que a gente não quer se meter no negócio da política, ou a gente prefere o seguinte, o cara foi eleito, a gente leva um plano. Se ele topar fazer o plano, a gente aí ajuda no plano. E vamos ter uma reunião com ele lá nas próximas semanas, vamos lá com a gente, vai ter um grupo lá de empresários que está ajudando essa consultoria. E aí eu falei, bom, tudo bem, vamos lá ver o que é, né? E aí eu fui em algumas reuniões, era um grupo pequeno, lá com o Cabral, final de 2008, o Gabeira acabou não sendo eleito, foi o Eduardo Paes, e aí no final de 2008, início de 2009, o que estava acontecendo? Os planos que estavam sendo apresentados para o Cabral não estavam sendo muito implementados. E aí um deles falou, João, acho que a gente precisava ter alguém aqui do nosso grupo lá mais no dia a dia. Você não topa fazer esse negócio, ficar lá? E aí eu falei, bom, vamos lá, vamos ver o que é. E aí no início de 2009, em janeiro de 2009, eu fui almoçar lá com o Sérgio Cabral, no Palácio das Laranjeiras. A primeira coisa que já me chamou a atenção é que aquele palácio devia ser um museu para as pessoas visitarem, não tinha estrutura para ser história. Você tinha o cabo da internet puxando, era um negócio, eu falei, esse lugar não serve exatamente de museu e o governo funciona no escritório normal, né? Bom, resumo da história, eu estava lá no almoço, não gostei muito do almoço, sendo sincero. No final do almoço, uma coisa que me chamou a atenção, chegou um empreiteiro lá e que eles iam inaugurar uma obra, chegou o ministro das cidades na época, e eu achei interessante porque as pessoas devem lembrar que o Sérgio Cabral tinha uma casa aqui em Portugal, aqui em Angra, em Porto Belo, né? E aí ele reclamou muito desse empreiteiro porque ele recentemente teve que vir para a casa dele levar, era um final de semana, ele foi levar o Lula e os túneis da estrada estavam muito esburacados, né? E eu fiquei pensando, bom, é engraçado, né? Quer dizer, a preocupação dele foi porque ele não pôde ir de helicóptero, porque o tempo estava ruim, e teve que levar o Lula e os buracos naquele final de semana que o Lula foi. Aí eu fiquei pensando, quantos cidadãos não estão usando aqueles túneis com os buracos? Ele nunca reclamou, né? Se preocupou com aquilo. Nunca se preocupou. O fato é que eu saí dessa reunião convencido, e aí um pouquinho na linha, já até que o Arthur falou no início, eu saí dessa reunião no início de 2009 com a seguinte conclusão, olha, nós precisamos mudar a política, mas nós não vamos mudar a política com os políticos que a gente tem. Dificilmente, com essa filosofia, com essa postura, a gente vai atrair gente para a política para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Eu liguei para um dos empresários que tinha me aconselhado aí e falei para ele, olha, é o seguinte, enquanto nós que estamos fora da política não tivermos a disposição e a iniciativa de darmos um passo para irmos para a política, para fazermos as mudanças, novas lideranças, novas posturas, novas práticas, nós não vamos mudar, a gente vai continuar enxugando o gelo, né? Então eu saí de lá de 2009 com a conclusão seguinte, olha,
precisa fazer uma mudança pela política para mudar o modelo de Estado. E aí já falo um pouquinho do negócio do liberalismo. A gente precisa entrar na política e precisa ter uma ferramenta para isso, né? E aí, em 2010, resolvi colocar a história do partido de pé. Indo na sua pergunta, quando a gente lançou o partido, nesses primeiros bate-papos que a gente teve, trazendo as pessoas, a gente falava o seguinte, são duas metas, cidadania e gestão. A gente dizia que o importante era engajar as pessoas na política, que não estão lá, dado que a política interfere muito na nossa vida, e que a gente precisava melhorar a eficiência da máquina pública. Eu me lembro que até alguns liberais fizeram críticas enormes ao Novo naquele início, porque eles não existe isso de melhorar a eficiência da máquina pública, você tem que acabar com a máquina pública. Era uma turma já... mas a gente aí foi aprendendo, vendo... Eu tinha estudado muito pouco do liberalismo e comecei a estudar, ver vídeos do Milton Friedman, ler um pouquinho de Mises e começar a entender. E aí, como sempre na minha vida, na engenharia e nas empresas que eu passei, falei assim, bom, vamos ver o que está funcionando, o que dá certo. O que os países que dão certo têm em comum, né? E era a liberdade econômica. Então eu falei, bom, então não tem jeito, a gente tem que fazer uma instituição que vá por esse caminho da liberdade, né? Então foi mais ou menos assim que começou o início, quer dizer, essa foi a semente do processo.